Cumprimento aos ilustres desembargadores, juízes que compõem essa sessão, o doutor Ministério Público, os ilustres advogados, plateia, a senhora secretária, a quem passo a palavra para o pregão, observada as preferências. Dissídio coletivo 10.926, suscitante Federação Interestadual dos Servidores Públicos Municipais e Estaduais do Estado do Acre, Alagoas, Amapá, Amazonas, Bahia, Maranhão, Minas Gerais, Pará, Piauí, Roraima, Sergipe e Tocantins. E suscitado Empresa Municipal de Turismo de Belo Horizonte S.A., Belotur. Relator excelentíssimo, desembargador Márcio Ribeiro do Vale. A sala das 14 horas, esta. Não, senhora. Tem, não. O doutor Márcio vincular. Por quê? Senhor presidente, é um dissídio coletivo suscitado pela Federação Interestadual dos Servidores Públicos Municipais e Estaduais de vários estados, entre eles Minas Gerais, e que tem também como terceiro interessado, um litisconsórcio necessário nos autos atinentes ao Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Belo Horizonte. E como suscitada é a Empresa Municipal de Turismo de Belo Horizonte, a Belotur. É um dissídio coletivo que foi ajuizado com a conotação de greve. E, por isso, ele tem uma nuance diferenciada. A suscitação foi contestada e teve parecer do Ministério Público. Eu vou examinar primeiro essa preliminar de necessidade do mútuo acordo, porque aqui nós temos um dissídio coletivo de greve. E, na hipótese de dissídio coletivo de greve, esse mútuo acordo é superado, inclusive pelo TST, com jurisprudência maciça. Por quê? Porque no dissídio de greve, o mútuo acordo fica superado, porque até o Ministério Público poderia ajuizar o dissídio coletivo e ele não depende, o Ministério Público, de mútuo acordo de ninguém. Tem um dissídio coletivo, está obstaculando o curso até das atividades na sociedade, pelos aspectos do dissídio coletivo, o Ministério Público pode ajuizar o dissídio coletivo de greve. E ele não depende de mútuo acordo. Então, quando há dissídio de greve e há uma suscitação também de cláusulas econômicas, essa preliminar do comum acordo é superada aqui no tribunal, já tivemos julgamentos anteriores, e também no TST. Então, eu estou superando essa preliminar do comum acordo. Eu não sei se Vossa Excelência queria colocar em votação essa matéria como preliminar, porque ela é uma impeditiva de que se possa seguir adiante no julgamento. Por questão, acho que de praticidade, seria interessante consultar os membros da sessão. Há alguma divergência? Parece que isso já ficou pacificado em sessões anteriores. Não havendo. Pois não, alguém deseja fazer uso da palavra a respeito? Acho que já é uma posição. Já é uma posição sedimentada, tranquila. Então, doutor Márcio, qual a palavra? Qual seria a sua opção? Qual seria a sua terceira? Então, senhor presidente, tem uma outra preliminar de falta de interesse de agir na negociação, não tem o menor sentido, eu estou rejeitando, de impossibilidade jurídica de reajuste pelo Poder Judiciário. A hipótese aqui não é de reajuste, é de aplicação do INPC pertinente. Nós temos as normas legais que permitem isso. Eu não vejo razão para não se dar seguimento no julgamento do distrito, estou rejeitando essas preliminares. No mérito, senhor presidente, nós temos a primeira questão a se decidir, é se a greve que aconteceu, ela é legal se ela é abusiva. E a categoria profissional, ela observou todos os requisitos da lei. Ela fez assembleia, ela aprovou o movimento paredista, se não fossem atendidas as reivindicações, ela remeteu para a categoria econômica a relação das reivindicações, não foi possível o atendimento, então foi deflagrado o movimento paredista. Então, e na defesa que apresentou no dissídio coletivo, a suscitada não se opôs, não alegou que havia abusividade, nem nenhuma ilegalidade, então eu estou entendendo que a greve é um movimento legal e que não há que se falar em abusividade. Quanto ao pagamento dos valores correspondentes aos salários dos dias de greve, essa matéria hoje é pacificada no TST, no sentido de que, de um modo geral, os dias de greve só podem ser abonados se o empregador contribui decisivamente de forma recriminável, impedindo o exercício da greve.
Então, as pessoas faltam porque não tem jeito de ir lá, o empregador coloca a segurança, não deixa ninguém entrar, então ele vai ter que pagar. Se ele, empregador, praticar o lockout, que seria o dissídio coletivo dos empregadores, ou então se as partes acordarem nesse sentido. Não há nenhuma dessas hipóteses, parou de trabalhar quem quis, e esse exercício dessa paralisação é considerado um risco de quem entra no movimento grevista. Então, nós não temos que colocar aqui se os dias serão descontados ou não. Acho que nem vão ser descontados, porque isso já aconteceu tem quase uns 2 anos. Mas isso vai ficar a critério das partes. Se for descontado, quem se achar prejudicado vai ter que se usar da ação individual para questionar essa matéria. Como a greve está sendo considerada legítima, eu acho que isso não vai trazer nenhum tipo de problema. Nos critérios de julgamento de dissídio coletivo, eu observei as conquistas anteriores e as estão mantendo, aquelas pretensões que não foram contestadas foram admitidas, e aquelas que têm cunho econômico e que não foram admitidas e que são próprias, então, da negociação. Estou mantendo as conquistas anteriores, aquelas pretensões, aquelas cláusulas que não foram contestadas, foram admitidas, eu estou deferindo, e só estou indeferindo aquelas de cunho econômico que demandam a negociação e que não foram admitidas pela suscitada, porque as partes, então, terão que resolver isso através de ajuste entre elas próprias. Então, na cláusula primeira, senhor presidente, essa é uma matéria que é um pouco controversa, diz respeito à vigência e à data base. A data base de uma categoria, regra geral, ela abrange 12 meses, e as partes, quando fazem convenções coletivas, elas ajustam que o índice pertinente vai se aplicar lá na outra data base, repercutindo na nova data base, e vai por aí afora. Agora, é imposição legal que o ajuizamento do dissídio aconteça 60 dias antes do término da data base para se garantir a data base. E quando isso não é possível, é necessário que a categoria profissional faça um protesto para poder garantir a discussão, através até da mediação da vice-presidência do tribunal, ou, às vezes, do Ministério do Trabalho, mas para garantir a data base. Porque é texto legal, do artigo 616, parágrafo 3º da CLT, que, havendo convenção, acordo ou sentença normativa em vigor, o dissídio coletivo deverá ser instaurado dentro de 60 dias anteriores ao respectivo termo final, para que o novo instrumento possa ter vigência no dia imediato a esse termo. Então, há um texto legal que determina, e quando isso não acontece, a decisão que a Justiça do Trabalho profere faz com que a database seja postergada para a data da publicação desse acórdão, desse dissídio coletivo. Vai se iniciar uma nova database. Com a lealdade que é peculiar à colega desembargadora Emília Facchini, ela chegou a ponderar comigo, Tomás, vamos manter a database da categoria, porque para haver uma unificação nacional, essas empresas já existem no Brasil, tanto que a federação, junto com o sindicato, está ajuizando isso. É uma ponderação da doutora Emília, mas eu acho que eu estou obstado primeiro, porque foi contestada a database pela outra parte, porque não foi observada. O que aconteceu aqui? Para se ter uma ideia, a database venceu em maio de 2015, não houve o protesto para postergar, as propostas acabaram sendo encaminhadas para o empregador em outubro de 2015, 4, 5 meses depois, e o ajuizamento do dissídio veio acontecer em julho de 2016, um ano e pouco depois. Então, para mim, dar essa database, respeitando aquela database anterior, eu vou afrontar o texto da lei, eu vou afrontar o texto da contestação da outra parte, eu vou ficar em dificuldade para justificar isso. E a doutora Emília é muito ponderada e, aliás, o meu ícone aqui no tribunal, nessa matéria, sobretudo nessa matéria de dissídio coletivo, mas eu não vejo como eu suplantar isso, porque eu vou ter que decidir contra o texto de lei. É claro que essa federação ela tem uma abrangência nacional, e a doutora Emília, a ponderação dela é que haveria uma unificação. Mas eu não tenho jeito de saber se a empresa de turismo que existe no Ceará, no Piauí, ela tem a mesma estrutura da nossa Belotura aqui, que é uma empresa pública, mas com conotação privada, regida aí pelo 170 aí da Constituição. Então, e eu não sei se lá também está em vigência alguma convenção coletiva. Eu não tenho essa prova nos autos. E eu não tenho jeito de saber se lá passou o dissídio coletivo diante do empecilho, do comum acordo. Porque
Aqui nós estamos passando que é um dissídio de greve, mas pode ter sido que nos outros lugares não aconteceu dissídio de greve, e o dissídio coletivo lá nem foi julgado. Então, eu fico com dificuldade de unificar. Eu ouvi as ponderações da doutora Emília, respeito demais, mas eu não tenho como superar o texto da lei para dar efeito retroativo nessa database. Então, eu estou determinando que as cláusulas deferidas nesse dissídio, elas tenham vigência na data da publicação desse acordo. E, a partir daí, se inicia uma nova database da categoria. Como isso é uma matéria prejudicial, se Vossa Excelência quiser julgá-la agora, nesse momento, talvez fosse prudente. Pois não. O doutor Márcio já expôs o ponto de vista dele. Doutora Maria Laura. Eu não participo Neste, desse, não, não, é vinculado. Doutor Renaud. Estou de férias. Vou acompanhar o relator, data bem. Doutora Emília. Senhor presidente, o eminente relator, também dentro da sua elegância, né, já adiantou que eu realmente teria algumas considerações a fazer sobre essas questões de perda de database, que eu acho que é um assunto que, nos tempos atuais, a gente tem que enfrentar de uma outra forma. Eu não discuto, sob o ponto de vista legal, nesse aspecto, o voto do eminente relator é irretocável. Mas eu só alegaria para um excesso de rigidez legal com relação ao tema. Porque, na verdade, as negociações desse dissídio, elas tiveram início um mês antes do esgotamento da database e se prolongaram por uma série de circunstâncias. A dificuldade, o sindicato aqui chamou a federação interestadual para representá-lo, houve idas e vindas, houve realmente um retardo nessas negociações. Mas eu entendo que até mesmo o fato da empresa aqui suscitada ter mantido a aplicação do instrumento normativo anterior poderia até ser entendido como uma prorrogação tácita dessa database. E eu não vejo, eu até hoje, atentamente, eu li os votos da sessão e, num voto do doutor Helder, ele aborda esse tema. E ele fala que, na proposta de voto, ele fala que o processo está, há de ser observado o princípio da simetria. E aqui mais ainda, porque nós estamos falando de um sindicato que representa vários estados da federação. Eu tenho aqui Acre, Alagoas, Amapá, Amazonas, Bahia, Maranhão, Minas Gerais, Paraná e Piauí, e, enfim, uma série de estados onde a database é unificada dessa categoria. Então, pensar Minas Gerais e excluir essa database dos trabalhadores de Minas Gerais enfraqueceria, evidentemente, a sua força negocial por ocasião dessa database. E eu diria que, ainda pedindo vênia ao doutor Helder, ele fala que a conquista não pode ser suplantada pelo atraso nas negociações, especialmente considerando a exigência do comum acordo para o ajuizamento do dissídio coletivo de natureza econômica. Aqui nós tivemos, inclusive, greve, de modo que há justificativas para esse retardo. De modo que eu, pedindo vênia ao ilustre relator, por quem eu nutro uma admiração enorme, e por isso eu o abordei antes da sessão, porque eu ia tentar convencê-lo, mas como não consegui, eu peço vênia, mas eu vou ficar vencida nesse aspecto. Doutor Marcos Moura. Senhor presidente, eu queria perguntar pela questão dos descontos. Já se pode manifestar, porque o desembargador Márcio já antecipou. Eu só passei por aí, mas de qualquer forma, acho que é o seguinte, suplantada essa questão depois... Aí se for também caso, nós julgaríamos as outras cláusulas. Eu só queria perguntar também outra coisa. Esses atos, essas sentenças anteriores, eu agora não me lembro, que são vários dissídios, mas eu procurei por isso, agora não me recordo. Com relação a cláusulas sociais, elas ainda estão em... Depois nós vamos discutir todas aqui, eu vou Não, pois dar é, a minha mas posição de com cada o uma. pressuposto de raciocínio, pelo menos para mim aqui, é o seguinte: não estavam em vigor mais, né?
Em princípio, não. Terminou Não. a database, não. Terminou, então Isso. acabou. Tá Mas certo. eu vou resguardá-la, porque isso é uma conquista anterior da categoria, É. embora perdendo a Eu database. entendi. Mas é porque, eventualmente, a gente vai julgar um dissídio e a database, principalmente nessa situação de perda de database, mas, eventualmente, também as cláusulas sociais fixadas para um período maior de 2 anos. Por isso que eu estou fazendo Isso, eu vou, essa inclusive, pergunta. fazer dessa forma. Cláusula econômica, 12 meses, e cláusulas sociais, Mas 24 meses. na sentença normativa anterior, Nos acordos coletivos o anteriores, acordo, tudo é- já venceu. Tudo, Ah, tá. já passou Tudo pela venceu. database. Tá. É porque, eventualmente, acontece de estar em vigor e a gente É. julga só as cláusulas econômicas. Não, tudo bem, Então, mas não é o todo, caso. não, tá. Tá. A Entendi. database já está expirada. Agora, quanto a essa questão específica, eu acompanho o relator também, Data Vera, da desembargadora Emília. Doutor Anemar. Senhor presidente, é difícil falar depois do Emílio, porque em razão de quem sabe, o doutor Emílio é o Papa, né? Além de ser ele, é o Papa dessa matéria de questão de dissídio coletivo. Mas eu tenho, assim, uma opinião com relação à database, porque eu acho que ela interessa a toda a categoria. Quem acaba fixando a database é não só a categoria profissional que interessa, mas a econômica também. E a questão da database, ela já teve até um certo interesse político, porque quando se permite que as categorias fixem database muito próximas, ou meses idênticos, há aquela possibilidade de eventual movimento paredista se somarem e virar um caos, né? Dependendo da importância das categorias. Então, eu acho que, levando tudo isso em consideração, e levando ainda em consideração que nas negociações, a parte patronal, a categoria econômica, ela tem uma certa supremacia, ela que atende, às vezes, ela que já fixa as datas das reuniões, às vezes muito próximas, muito distantes. Eu falo isso até por experiência pessoal, porque eu tive a oportunidade de militar na área sindical no início da minha carreira como advogado. Naturalmente, respeitando muito com a opinião dos que me antecederam, e até porque, pela vasta experiência, anos-luz à frente da minha. Mas eu peço vênia ao ilustre relator para acompanhar a divergência da doutora Emília. Doutor Berg. Eu vou pedir vênia também ao ilustre relator e vou acompanhar o voto da divergência. Doutora Gisele. Também peço vênia ao relator e acompanho o voto da divergência. Doutora Olívia. Peço vênia à divergência e acompanho o relator. Doutor Carlos não volta. Doutor Helder. Com a divergência, senhor presidente. Está vendo. Doutor Vitor. Reconhecendo a lucidez da divergência, eu voto com o relator, senhor presidente. Também reconheço, mas vou voltar com o relator também, até porque eu fico pensando no seguinte, eu não sei se as datas bases dos outros, se elas estão mantidas, se houve a perda também, e aí já quebrou a assimetria. Pareceu mais fácil que seria. A federação e o sindicato teriam feito o protesto dentro desse mês, e isso era o caminho, né? Segurava, né? Pelo menos informado que as Mas se tivessem feito, teria garantido, mas não fizeram, abriram mão, né? aí... 6 a 5. Bom, neste caso prevalece a conclusão do relator por 6 a 5. Perfeito. Então, no julgamento das cláusulas seguintes, eu constatei que o INPC chega ao índice de 8,34. E eu arredondei esse índice então, para 8,5, que é como nós temos julgado. Umas 8,34 eu arredondei para 8,5, assim que nós temos julgado. E estou aplicando, então, esse índice em todas as cláusulas, e inclusive naquelas em que tem valores de benefício, eu apliquei o mesmo índice de 8,5 e fui em todas as cláusulas. Então, eu estou julgando o dissídio coletivo contra as outras cláusulas, mantendo as conquistas anteriores, todas elas. Aquelas cláusulas que não foram contestadas, foram admitidas, eu estou deferindo. Eu estou indeferindo, então, só aquelas que ou têm conotação econômica, que não foram admitidas, foram contestadas, que elas dependem de negociação, né? E uma lá no final que eu estou indeferindo, onde eles fixam foro para o julgamento das ações pertinentes ao dissídio coletivo, porque isso tem norma constitucional, quem fixa a competência da Justiça do Trabalho e a forma de julgar é a própria Constituição, então eu não vejo como deferir.
Por isso que no fim, então, eu estou decidindo o dissídio coletivo dentro dessa ótica. Agora, o doutor Marcos parece que teria uma posição que seria... Só tem uma divergência. Eu estou de acordo com o relator em tudo, com todas as premissas, inclusive com a premissa por ele assentada, no aspecto em que eu vou divergir sobre os descontos. Mas é que a posição que tenho observado já há algum tempo é de também proceder assim em relação a descontos, essa matéria ser objeto de discussão. Talvez nem os descontos sejam, como o doutor Márcio disse, levados a efeito, porque, de alguma maneira, isso já pode ter sido resolvido e tal. Se eu não estou enganado, só um parênteses me permite, doutor Mar. Acho que parece que muito pouco tempo, um dia, salvo engano, eu não me lembro bem. Eu acho que é isso. Não sei se é isso. E aqui, doutor Marcos, eu citei, só para terem uma ideia, para como o TST está decidindo essa matéria. Ó, acordo do doutor Luiz Felipe, acordo do doutor Maurício Godinho, acordo do doutor Márcio Eurico, acordo do ministro Brito Pereira, enfim, eu citei aqui uns 5 ou 6, só para dizer, o TST decide dessa forma, maciçamente dessa forma. Eu até parei para pensar, eu vou decidir diferente, vou criar uma ilusão, o TST vai caçar. Mas, no caso, a minha divergência apenas, eu deferiria apenas em razão do fato de que não houve, segundo pude compreender dos autos, não houve arguição da empresa nesse sentido. Ela não objetou, ela não trouxe à colação o argumento de que se opunha à pretensão do circunstante para que o desconto não incidisse. Então, em situação como essa, e apenas em função disto, que eu peço vênia para ficar divergir e certamente ficar vencido nesse aspecto apenas. Quanto ao mais, estou de pleno acordo com tudo. Eu indago se algum ilustre colega acompanha a posição do doutor Marcos. Eu não estou falando que tem que descontar, não. Eu estou só falando que não é para se dissolver isso aqui na forma do que decide o TST. Quer dizer, eu acho que lá no fundo, a empresa não vai descontar, já passou um tempo, não deve descontar. E mais, isso aqui não impede que, se numa rescisão contratual ou não houver o desconto, que ele, na ação individual, ele questione. Ele questione isso. A greve foi considerada legal, não foi abusiva, está me descontando, não pode descontar. Eu não estou dizendo que tem direito de descontar, não. Bom, neste caso, se me permite, eu vou proclamar o resultado. Naquela cláusula por 6-5, eu leria a conclusão seria melhor, para facilitar o julgamento. Então, a conclusão do meu despretensioso voto é no sentido do seguinte: rejeita as preliminares de ausência de comum acordo arguída pela sociedade e Ministério Público, de ausência de interesse de agir e de impossibilidade jurídica do pedido de reajuste salarial aduzidas tão somente pela empresa. No mérito, julgo procedente em parte o dissídio coletivo proposto pelo solicitante quanto ao movimento paredista, para declarar a legalidade do movimento grevista ocorrido de 13 a 18/7/2016, porém deferindo o pedido para que a suscitada se abstenha de promover qualquer desconto no salário dos empregados. Quanto às cláusulas econômicas, inicialmente eu acolho a pretensão de defesa para declarar a perda da database, ficando estabelecido que os efeitos da sentença normativa proferida nestes autos vigorarão a partir da data da publicação deste acordo, resguardadas as situações fáticas já constituídas. E julgo procedente em parte o dissídio coletivo proposto para deferir integralmente. Aí eu enumero cláusulas 5, 9, 20, 21, 22, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 34, 38 e 42. Deferir apenas em parte. Essas aqui são quase que as conquistas anteriores. 1, 2, 3, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 23, 24, 32, 45 e 40, e indeferindo as cláusulas 4, 10, 16, 18, 19, 36, 37, 39, 41, 43 e 44, essas por serem econômicas, não admitidas pela suscitada e dependendo, então, de negociação. Estou fixando custas de R$ 600 pela suscitada, calculadas sobre R$ 30 mil. Vencidos parcialmente os 5 com relação à vigência da questão da database e o doutor Marcos Moura com relação, só com relação à autorização do desconto. Senhor presidente, apenas uma observação. Parece-me que nós temos deferido custas, arbitradas custas pelas partes. Doutor Emílio, o seguinte, eu acho que nós temos julgado assim, quando há acordo das partes. Agora, aqui eu tenho um processo judicial que eu estou julgando, alguém perdeu.
E na Justiça do Trabalho não tem perdeu tudo ou perdeu total. Perdeu uma parte, É, a parte reclamada paga, então aí as custas ficam pela suscitada. Me pareceu isso. E acho que nós temos julgado assim aqui na sessão, respeitosamente, evidentemente. Me passou isso, que eu Eu acho entendi que é que nós assim, estávamos, porque, na verdade, Acho que é. também há interesse aqui do outro lado, né? Interesse de ambos. A senhora quer... É só porque me veio aqui na lembrança isso. A conclusão do relator é a proclamação do resultado, com as ressalvas já na certidão. E assim será. Podemos passar ao próximo. Doutor Marralen, embora seja uma satisfação estar aqui com os colegas Satisfação é nossa. e participar do julgamento todo, eu estou de férias, só vinculado nesse processo e compareci para julgar. Eu permitirei a Vossa Excelência licença para me retirar. E me desculpando se fui incisivo, um pouco agressivo em algum tipo de argumento. Forma alguma. Boas férias, viu, doutor Márcio? Boas férias, bom descanso. Bom descanso. Aguardamos o retorno ansiosamente. Seguinte. Agora é a sala das 14h05. Dissídio coletivo 10.844. Citando sindicatos dos engenheiros do Estado de Minas Gerais, dos arquitetos e das secretárias e secretários do Estado de Minas Gerais, sindicatos de jornalistas profissionais de Minas Gerais, dos administradores do Estado de Minas Gerais e suscitada empresa de transporte e Trânsito de Belo Horizonte, BH Trans. Relatora Excelentíssima Desembargadora Maria Laura Franco Lima de Faria. Processo número 10.844. Relatora, com a palavra. Primeiro, eu gostaria de deixar registrado, presidente, a minha alegria de estar de volta a essa sessão. Depois de muitos anos em que eu participei da SDC, depois fui para a SDI1, e fiquei anos também na SDI1, e agora de volta à SDC. É um motivo de muita alegria voltar a ter esse convívio e mexer novamente com essa matéria de direito coletivo. A alegria é nossa, particularmente de todos que compõem a sessão. Tenho certeza disso. Eu despachar esse processo com a assessoria, eu tive uma certa dúvida em razão ao acordo anterior que tinha previsto na database anterior, tinha previsto o reajuste em 2 parcelas, sendo que uma para janeiro de 2017, muito posterior à database da categoria. E por isso eu fiz 2 opções, porque eu fiquei em dúvida, sem saber o que seria melhor ou pior para a parte. Se dar o reajuste atual a partir de janeiro, depois de completada a 2ª parcela do acordo anterior, ou se dar o reajuste na database, absorvido aquela parcela prevista para janeiro de 2017. De janeiro de 2017. Então, a qualquer uma das situações, eu acho, não é que eu vou ficar vencida, eu fiz 2 opções para a gente discutir, porque realmente eu nunca tinha visto isso. Fazer um acordo prevendo um reajuste, assim, muito tempo depois da data base, quando já seria outra data. Uma negociação ou outro julgamento. Então, eu fiz isso, e aí eu acho que o que a maioria resolver, eu tenho muito tempo que eu estou afastada aqui, hoje, por exemplo, não sabia que estava arredondando o INPC, inclusive pus o reajuste aqui pelo INPC, que seria 9,83, não sabia que estava arredondando para cima, a gente arredondaria, por exemplo, para 10, né? Embora tivesse feito a pesquisa na sessão, mas, na verdade, são poucos dissídios que se julgam, né? A maioria não tem como um acordo. Eu tenho a impressão que com essas considerações já lavradas no voto, mas agora explicitadas, podemos votar entre primeira opção e segunda. Mas eu só queria lembrar o seguinte. Doutora Emília está querendo sugerir uma terceira. Não. Eu só queria lembrar o seguinte. Esses 2,5 foi dado 2,5 mais 2,5 a partir de janeiro. Ele corresponde ao passado. Se eu absorver nos 9,83,
Eu estou retirando do trabalhador aquele... Eu acabo que sonegando. Retirando, eu pensei. É o que eu ponderei com a doutora Maria Laura. Mas o que eu faço Em com isso? parte, eu acompanho segunda, mas eu não absorvo os 2,5. Pois é, mas ele seria, aí quando chegar Mas- janeiro, mas seria para evitar. 2,5 sobre o quê? Pois é, mas aí que tá, aí... seria Mas sobre não, o mas quê? ele pode retroagir ao Lá, anterior, ao salário. antes dos 9,87, porque senão nós vamos aplicar Mas 2,5 aí- sobre 9,83, Mas fica uma isso, cascada. mas isso não é objeto desse processo. Não, mas isso pode ser resolvido pela sessão especializada. E a sessão especializada pode na redação, coloca-se que os 2,5 que seriam pagos, se não me falha a memória... Ela explicitou que esses 2,5 de janeiro de 2017 incidiria sobre o salário vigente em tal época? Não, é porque quando fez o acordo, falou assim, dá tanto agora e 2,5 em janeiro. É 2,5 agora e 2,5 em janeiro. Eu imagino que deveria ser o salário que estivesse vigorando em Pois é, janeiro de mas 2017. É um mas aí, risco doutor dela, Renan, já que ela não... Em dezembro? A dificuldade dela é porque esse já estaria, por assim dizer, inserido com esses 9,87. Quer dizer, eu vou Foi a primeira opção. fazer crescer muito. Então, o que pode ser feito é, na redação, eu colocar que os 2,5 de janeiro vão Não incidir serão. sobre o salário anterior e não sobre o já revisto pelos 9,87. Isso na segunda opção, né? Na segunda opção. Na segunda opção. Na segunda Vou opção. votar, eu pessoalmente vou votar com a Na segunda, segunda? mas esse aspecto... Não, mas a segunda com esse... Com essa ressalva. Com essa... Eu com acho Quer essa dizer, sem absorver os retificação. Não tinha me 2,5. ocorrido, não, mas eu... É, porque os Quer 2,5, dizer, na é verdade, mais são da razoável. Garantia lá atrás que eu anterior, estou né? tirando É, deles. aí seria o reajuste no atual, no salário que está atual. O reajuste dos Isso. 10%. E os 2,5% do anterior à database. Ao reajuste. Eu acho que fazendo essa ressalva fica Porque equânime. isso não foi objeto de nenhuma das partes. Mas acho que a gente vai até evitar novas demandas aí individuais. Quer dizer, Segunda opção, na verdade, de qualquer maneira, há um certo prejuízo, né? Porque, Não, nesse- porque a rigor, para o empregado, porque o reajuste deveria ser sobre o valor acordado ano passado integral. Seria o que está agora e mais os 2,5 que prorrogou pagar para janeiro. É um negócio complicado. é porque, na verdade, tendo em vista, doutor Ricardo, nós que fizemos... Seria uma a quarta. discussão, a gente Seria sabe, uma quarta. Tendo em vista as dificuldades da empresa, É, porque né, houve Eu vou esse acompanhar parcelamento essa do proposta pagamento. do- Foi 2,5. A segunda 2,5 a coisa- partir de janeiro de 2016 e 2,5 a partir de dezembro de 2016. eu vou acompanhar essa proposição. A terceira? É a da doutora Emília. Pois é, a que eu terceira. tô- Não, porque tem a quarta agora. Me surgiu agora. Pois é, mas essa terceira, que seria a terceira, doutora Emília, É, que prefigurou... os 10% incidiriam sobre o salário Pois é, mas da Vossa database. Excelência adotaria para efeito de... esclarecendo. Quanto aos Esclarecendo a segunda, 2,5, na sem verdade. absorver. Sem absorver os 2,5. E aplicados os 2,5 sem... Antes, Sem a correção. sem esse Sem a reajuste correção dos- deferido nesse dissídio. Quer dizer, seria um plus que seria em janeiro, mas incidindo no salário Anterior ao à reajuste. database, ao reajuste desse dissídio. É uma boa opção também. Porque aí nós não estaríamos retirando do trabalhador esses 2,5 que ele teria a mais. Não, porque senão nós estaremos retirando. Nós estaríamos retirando o que já foi acordado por eles. E se faz também, como na primeira, o reajuste só depois de completado sobre os 2,5, também ficam esses meses todos sem reajuste nenhum. Como é que ficaria o resultado, então, da segunda? Quer dizer, com acréscimo de... Só para anotar aqui. Da cláusula, da opção? segunda opção, É. aí seria aqui, ó. Porque eu não tinha pensado nisso, eu estou conversando isso aqui com a doutora Emília agora. Seria o reajuste hora reconhecida devido a partir da database, Isso. 1º de maio. E a Aí segunda? não ficava absorvido. Aí eu deixava claro, ficando claro que o reajuste 2,5 pactuado a partir de dezembro de 2016 no ACT tal, incidiria sobre o salário de 30 de abril. Isso. Porque o de 30 de abril já estará corrigido pelos 2,5 de janeiro desse ano. Só o que faltou mesmo. É. Sobre o salário de... Vigente em 30 de abril.
Anterior à data A base. data base. É, anterior à data base. Como eles tiveram 2,5 em janeiro de 2016, em abril já estava vigorando. Eu achei super estranho isso, porque pensa bem, a data base é maio, a segunda parcela do acordo é janeiro do outro ano, é quase um A ano doutora depois. Emília participou Mas da instrução. é a dificuldade. A dificuldade A empresa está disso. atravessando. Nesse, ela fez. A empresa está atravessando uma dificuldade enorme. É bom nesse porque foi caso, retirado. eu acho é assim, muito na pequena. instrução, é bom nesse caso, eu acho, em vez de dar o reajuste, dar tipo um abono. Mas o abono, os trabalhadores resistem ao abono, porque ele não incorpora. Não incorpora, aí E com não isso não corrige tem o as salário. repercussões legais. Mas reajuste, depois da data base é duro. É só o reajuste que eu fui dizer que vai estar compensado com o reajuste. Não, e veja bem, esse reajuste foi aquém do Muito INPC. aquém, Foi Porque muito aquém, foi o que a foi empresa 6%. pôde dar. Foi o que a empresa Quase a pôde dar. metade. E os empregados entenderam isso, porque realmente a situação realmente é Eu me caótica. lembro da receita. Então ficaria da assim empresa. nessa opção? Eu eu estou acho de que- acordo. eu também. Todo mundo acha que está de acordo, que assim é bom? Embora eu tivesse a preferência pela quarta, mas Pela com os quarta, a quarta opção que Vossa Excelência apresentou agora na Como é que é a sessão, quarta, doutor? por não haver Aplicar sobre o salário constado reajustado em nada 5%. expressamente qual que seria a época. Então, a presunção é que em janeiro de 2017, se tivesse algum reajuste, seria sobre esse valor também, que novo salário, que incidiriam os 2,5%. Mas com os esclarecimentos da Que aí vai ficar, desembargadora Emília, que nós participou estamos da muito instrução, eu vou concordar também, estou de acordo. E aí os 9,83 arredonda para 10, como é o hábito da sessão? 9,5. Que tem sido. Ou abaixo. 83. Ah, É 9,83, 9,83. 10. 10? Eu estou 10. de acordo também com a 10? relação. Então tá bom. Aí é só a questão de redação da cláusula, porque ela é deferida parcialmente, né? A conclusão não muda nada. Sobre a database, sem os 2,5%. Aí a senhora depois ajusta. no gabinete. Na database, vai ser o reajuste sobre o salário de 30 de abril. Aplica. Quando chegar em janeiro, os 2,5% do acordo anterior Incide vai sobre incidir abril. sobre o salário vigente em 30 de abril. Tem prejuízo, né? E aí vai. vai ser uma parcela do acordo anterior que vai vigorar a partir de janeiro, mas incidindo sobre o salário de 30 de abril. Eu acho que é dezembro, janeiro. É 30 de abril, é janeiro. Eu acho que é janeiro, peraí. Veja A partir de dezembro. dezembro. A partir de dezembro. É porque vai repetir o 13º. A partir de dezembro, porque tem o 13º. Fala o 13º. Eles vão chiar. Eu prefiro não fazer nenhuma menção. Também, igual... Prefere não fazer menção? Data Vênia, Isso vem no ED. Hã? Não, mas é que aqui se está tratando de um dissídio de determinado período e o outro foi estabelecido um acordo anterior. Então, estabelecer nesse dissídio, eu ainda, correndo-se o risco de ter que enfrentar o ED, eu vou pedir vênia, prefiro acompanhar a posição do doutor Renaud, de não fazer nenhuma menção a Lembra esse. dos 10? Não, de não deixar em aberto. Deixar mas em aberto. Eu acho melhor. Eu acho melhor esclarecer, porque isso vai dar... Nós não estamos aqui para criar confusão, nós estamos para resolver conflito. Isso vai dar um conflito danado. E aí vão falar, mas não é possível, não enxergaram que ia ter um reajuste em dezembro? Não é possível, vai ficar parecendo que o tribunal não viu que já tinha essa previsão de 2,5%, e o tribunal ficou calado, não falou nada. O que faz com esses 2,5%? Eu acho melhor Vossa Excelência ficar vencido. Não, eu sigo o doutor Renaud, inclusive, até para mesmo não ficar vencido, mas eu só... É uma questão, pode ser, talvez de preciosismo, é porque esse reajuste foi concedido para determinado período que não é. Não é, realmente não é, porque foi um acordo, né? Foi prometido que em dezembro teria 2,5% a mais. Agora, Mas só que não era sobre o salário reajustado em 10, né? realmente querer já explicar nesse, eu não vou ficar vencido. Porque senão em dezembro seria já, nem é 12,5%, seria quase 15%. Ao unânime, na forma da proposição. Tá certo. Doutora Emília. Mas já tá, o resto... Mais alguma coisa? Não, eu só tenho uma consideração a fazer, uma cláusula Qual aqui no que é? final, doutora Maria Laura, que Vossa Excelência, na cláusula 14... Cláusula nova.
Eu estou entendendo que a matéria tratada aqui é matéria legal e não seria... E a Vossa Excelência faz isso na cláusula 20ª, mas só indefere com a mesma... É verdade. Eu achei que está... Eu indefiro as duas, a 20ª e essa aqui também. Na 20ª eu estou acompanhando, Vossa Excelência. E essa daqui também. Uma observação com relação à cláusula 12ª, que parece que tem duas opções também, né? É porque é o... é o reajuste, É é por o causa... índice. Aí Então, vai ter que olhar todas, porque... Aí todas essas econômicas... duas, são só essas duas. São só essas duas. Ela vai ter que rever, porque... Não, são só essas duas. É. E na Porque a do 14ª, reajuste e a do... É 12ª, né? 12ª é a do... É Vale onde tem a refeição. opção. da alimentação. É o vale. É. É o valor facial. A partir Bom, mas de maio aí de da mesma 2015 forma, se e a tirar- partir de dezembro de 2016. É o valor facial Vai do... corrigir tudo com os 10%, né? Tudo com os 10%. Eu fiz tudo... Aí vai atingir os dois. É. Aí ele chega em janeiro, em dezembro, ele também vai ter 2,5. 2,5. Em cima do valor, vai ser 2,5 a mais. Agora, a 14ª, então, Eu estou indeferindo com o mesmo argumento. Ela está indeferindo da a 20ª. 14ª porque é cláusula nova. E eu achei que essa cláusula aqui, e como era uma coisa essencial para a execução de serviços e obras por engenheiros e arquitetos, eu achei que era interessante a anotação da responsabilidade técnica, sabe? Achei que era interessante prever a taxa para todo serviço de arquitetura, engenharia e urbanismo desenvolvido pelos profissionais habilitados. E isso não tem jeito. E ele, como que ele vai... Eu só entendi que, como trata de matéria legal, na forma do precedente, 152. e é o que ela faz na 20ª também, que ela fala que não é caso... Porque eu acho até que... É o precedente normativo 152. Sei que todos decidem. Bom, aqui, então, a doutora Emília está levantando uma objeção contra Deferindo a 14ª. A 14ª. Com o mesmo fundamento da 20ª. da 20ª. Com a relatora? Então, neste caso, prevalece o voto da relatora, Na vencida 14ª. na 14ª, a doutora Emília Facchini. Agora, a 16ª também, senhor presidente? Qual dos Vigência é maio. Vigência é maio. Não, é do mesmo jeito. 12 econômica e 24 sociais. A 14ª também, eu estou 14ª é essa. Eu estou vendo um embaraço aqui, porque, veja bem, sempre que solicitado, a BH Trans fornecerá aos engenheiros, arquitetos e urbanistas, agrônomos e geógrafos, para fins de acervo técnico, um atestado da experiência adquirida a seu serviço. Até aí tudo bem. Mas com discriminação das participações em estudos, planos, projetos, obras e serviços, bem como em congressos, seminários e outras atividades de ensino e pesquisa, a não ser que seja promovido por ela, porque ela não tem controle sobre isso. Pois O é, engenheiro isso é pode uma fazer reivindicação antiga de lá. É uma reivindicação antiga porque eles precisam, mas são só os de lá também, eles precisam de um lastro dos trabalhos que eles realizam na BH Trans, senão eles saem. Esse controle, como é que ela vai fornecer? É quase que um currículo do profissional. Ela não tem esse controle, ele pode ir viajar e fazer um congresso por conta própria, participar Não, de mas aí congresso. é óbvio que isso, quanto a isso, não, ela não pode atestar aquele, não. Mas seu serviço, qualquer coisa assim. Aqui eu poderia fazer o seguinte, definir aqui de quem está sendo a iniciativa de indicar. adquirida a seu serviço. Até aqui eu acho que está certíssimo. A seu serviço, eu pus aqui na redação. Por que não, uma sugestão Participação aqui, em por que estudos, coloca planos, artigo projetos, adquirido obras, a seu negócio? serviço, de onde está e coloca Adquirido no a final. seu serviço. E aí pega A seu só os serviço. congressos. Não, mas você não colocou aqui que eu... Só para evitar aqui, sabe? Um atestado de experiência com discriminação das participações em estudos, planos, projetos, obras e serviços, bem como em congressos, seminários e outras atividades de ensino, desde que a seu serviço. Mas está na cláusula. Coloca o seu serviço no final. A seu serviço no final? Só para Experiência, a seu serviço. a seu serviço. Tira de onde está, põe depois, que aí pega tudo. Tá. E aí não dá dúvida.
Porque isso eu acho que é uma coisa razoável, não é? Todo mundo está de acordo? Já foi disso. Então tá bom. Mais alguma coisa, doutor Emílio? Uhum. Podemos, então, proclamar o resultado. O voto da relatora, vencida parcialmente na 14ª, doutora Emília. O reajuste ficou bem claro como será. E assim, Aí não muda nada na aí não conclusão. muda nada na conclusão Não que muda é nada. apresentada. Está registrada aqui no sistema eletrônico. Podemos passar à próxima sessão, né? O quê? O que, Ana Mar? Pô, mas eu acho que eles trabalhadores são entendem. da- Não sei como é que é a diferença. O doutor Anemar está preocupado com o público, porque não sabe se são pessoas que interessam por essa categoria, para explicar melhor que foi Estão dado o com reajuste. Sim. Eu não sei. Foi Foi dado o concedido o reajuste, reajuste de mas ele foi 10%. Eu não sei se são DH Trans, se são da Bela. Advogado deve estar aí, né? O advogado deve estar aí. Ah, não. Parece que não, parece que não. Alguma dúvida? Não, nenhuma. Bom, podemos passar à próxima sessão. (14:10). 14:10. Isso. Agora é a sala das 14h10. Ação cautelar 10. Perdão, não é ação cautelar, não é ação anulatória. 10.907. Autor Sindicato dos Hotéis, Restaurantes, Bares e Similares de Belo Horizonte e réu Sindicato dos Empregados em Hotéis, Hospitalidade, Turismo, Bares e outros. Relator excelentíssimo desembargador Jorge Berg de Mendonça. Processo 10.907. É o senhor Jorge. É isso. Ah, tá. 900. É. 10.900. Doutor Berg, A sustentação oral é pelo... Pelo autor, assim. autor. Tá certo. Era 24 Muito bem. meses. Estou conhecendo a ação anulatória de cláusulas convencionais ajuizada pelo Sindiorb, bem como da reconvenção aviada pela Federação dos Hotéis, Bares Similares e pelo Cinet. No mérito, julgando improcedente a reconvenção e parcialmente procedente a ação anulatória para, primeiro, declarar que a partir de 22 de março de 2016, inclusive, a Federação Nacional dos Hotéis, Bares Similares não possui representatividade em relação à categoria econômica nas cidades de Aguanil, Airuoca, Alagoa, Andrelândia, Campo Belo, Cana Verde, Candeias, Carrancas, Carvalhos, Conceição do Rio Verde, Coqueiral, Cristais, Formiga, Ibituruna, Ingaí, Itamogi, Itumirim, Itutinga, Liberdade, Luminárias, Minduri, Nazareno, Nepomuceno, Pimenta, São Bento Abade, São Sebastião da Bela Vista, São Vicente de Minas, Seretinga, Serranos, já que estes municípios se encontram abrangidos pelo Sindiorb. Liminarmente conceder a tutela de urgência e determinar que as cidades de Aguanil, Airuoca, as mesmas cidades anteriormente relatadas, firmada pelos réus em 20 de maio, a aplicação da CT firmada pelos réus em 20 de maio de 2016, com efeito ex-tunc, fica restrita a 21 de março de 2016, inclusive, e determinar a expedição de ofício ao Ministério do Trabalho e Emprego para que adote as medidas administrativas relativas à retificação da respectiva convenção coletiva. Aqui eu só faço um acréscimo, que eu até já conheci para a Secretaria já fazia essa remessa. E, no mérito, confirmar a medida em caráter definitivo, determinando que os réus se abstenham de voltar a negociar ou firmar qualquer instrumento normativo ou acordos coletivos nessas mesmas cidades, enquanto existente sindicato representante da categoria econômica legítimo e regular, abrangendo os respectivos municípios, sob pena de multa diária de R$ 100, limitada a R$ 5.000, a ser revertida em benefício do FAT.
Eu até quero fazer um parênteses aqui, eu vou, a princípio, adotar o FAT, porque nós estávamos conversando isso antes, por ponderação do Dr. Carlos Roberto, do Tony Amarco, lá na turma a gente já vai estipular algumas entidades que que poderiam ser até beneficiadas. o Dr. Marcos Moura deu uma sugestão, o próprio tribunal criar algumas entidades locais que a gente possa servir como norte para nós todos. É uma coisa que a gente pode... É interessante. Até fazer um cadastro do tribunal. Seria super interessante. E é Aliás, muito interessante que tem tem um- entidades que a gente Seria pode... mesmo. Tem um colega que fez essa experiência lá no Triângulo, Ah, maravilhoso. maravilhosa. Não, a gente fora a gente fazia, a gente, Não, lá, entidades a de experiência câncer, do Triângulo é funcionou fantástica. maravilhosamente Fantástico, bem. fantástico. É muito positivo. Eu conheci outro dia. Talvez, senhor presidente, talvez essa proposta do esmagador Jorge Beck... Ministério Público. O Ministério, com a participação do Ministério Público, tem uma larga experiência. Tem. Né? Talvez possa nos indicar as entidades. Mas é bom criar um cadastro. Mas aí Não, nós- é bom Transparente. Ah, Criar um cadastro transparente no tribunal. Mas já tem esse cadastro. Mas, a princípio, eu vou deixar o FAT, porque como a gente já tem essa ideia evoluída, É um desperdício acho melhor mesmo. deixar o um FAT agora. desperdício múltiplo. Então, só complementando, essa é vertida em benefício do FAT. Condenar as réis ao pagamento dos honorários advocatícios no importe de 15% do valor arbitrário da condenação. O valor da condenação fixado em R$5.000, com custo pelas réis no importe de R$100. Essa é a minha conclusão. Presidente, pela ordem, posso pedir licença para me ausentar, já que eu estou de férias? Então, eu estava só... muito obrigado. Boas Bom férias. descanso. Boas Obrigada. férias. Obrigada. Bom proveito, Maria Laura. O ilustre advogado está pelo sindicato autor? Sim, excelência. Aguarda voto divergente? Aguardo, excelência. Tchau, Maria Laura. Eu indagaria aos colegas se há alguma divergência. Não todos de acordo. Senhor Pois não. presidente. Tem advogado da parte contrária? Não, o doutor... Não, ele pelo autor, eu perguntei ele está pelo autor. Ela está pela Só uma pergunta, poderia? A pessoa disse é parcial e, pelo que eu estou vendo aqui, parece que está quase que... É parcial por causa do 22 de março. Ah, perfeito, só da 22 de março, data. Que foi a data Perfeito. da publicação. Ok. Eu só teria uma observação aqui, senhor presidente. É porque, na verdade, eu estaria prorrogando essa data que o doutor Jorge está apresentando, porque houve um questionamento a respeito de alguns desencontros na documentação que foi apresentada. E o próprio voto, o doutor Jorge coloca assim, os erros materiais observados diziam respeito à categoria representada pelo Sindiorb, às cidades excluídas na expansão territorial e às cidades excluídas. Então, não havia certeza, em março de 2016, com relação às cidades. Essa certeza, ela só veio em julho, quando, em julho, veio a confirmação das cidades que estariam excluídas da base territorial da federação. Então, eu estou entendendo que só com essa certeza que nós poderíamos estabelecer a data limite, que foi dia 11 de julho. E outra coisa, eu não defiro honorários em razão de que, para mim, não é aplicável ao caso a súmula 219. Aqui o sindicato não está como substituto processual, está agindo em causa própria. Então, eu não defiro honorários. Só essas considerações que eu tenho. Trago aos colegas se há alguém acompanha a doutora Emília. Senhor presidente, Pois não, na questão dos honorários, eu vou acompanhar. Também vou acompanhar a também vou doutora Emília com acompanhar. relação aos honorários. Os honorários, né? Para aplicar a súmula 219, que aqui não é substituição. Doutora Emília, doutor Marcos, doutor Olívia, Senhor doutor presidente, só Helder. para a ponderação, eu sei que eu não manifestei, mas não é substituição, mas aqui não cairia naquela questão que não há relação de emprego, cairia na instrução normativa 27, que não há relação, na discussão não há relação de trabalho, mas há discussão na justiça do trabalho. É aquela exceção da instrução normativa. Artigo 5º. Artigo 5º da instrução, eu citei ele. Artigo, a instrução. Eu citei ele no voto. Deixa eu ver. Na penúltima folha. Olha lá.
nos termos do artigo 5º da instituição normativa 27, os honorários de guarda são devidos pela mera sucumbência nas leis que não decorrem da relação de emprego. Por isso que eu apliquei. Não, mas não é justa, não? Lides comuns aí, né? Exceto nas lides decorrentes da relação de emprego, os honorários advocatícios são devidos pela mera sucumbência. Isso é subjetivo, né? Essa interpretação mas cada para colega. nós aqui... Mas tem a súmula que está em vigor, né? 219 está em vigor, e essa é a Mas instrução a normativa. 219 exclui, né? O que é, Emílio? A 219 não se aplica. É posterior, é de 2005. Agora, pelo menos, eu vou acompanhar a divergência. Eu também, por hora, doutor Beck, se me permite, eu vou acompanhar a divergência. Parece... Então, Incluído ou mantido? eu quero verificar. Doutora Emília, eu, doutor Marcos, doutor Helder, doutora Olívia, doutor Vitor. Tá, doutora Emília, doutor Marcos, doutor Helder, doutor Olívia. Doutor Vitor? Então, Indefere. foram Eu fiquei indeferidos. indeferido do pagamento dos honorários burocráticos por entender a maioria Por entender não a maioria, aplicável à instrução normativa 25. Sim, mas sim a súmula 219. É isso. Relator. eu Tem faço sido o observação. relator. E assim, bom, Só um esclarecimento, excelência. Pois não, doutor Geraldo. Então, em relação à questão relativo à data, fica mantida, então, 22 de março, é isso? Ficou, prevaleceu o voto do relator, do doutor Beck. A doutora Emília ficou vencida na data. Apesar de, com todas as vendas, haver uma divergência de nossa parte também em relação à questão da aplicação dos honorários, mas, tendo em vista já ter havido o debate e o posicionamento de cada um de vossas excelências, nós abrimos mão, então, da discussão a respeito desse tema. Muito obrigado. Obrigado ao senhor, doutor Geraldo. E assim se decide. Próximo. Agora não tem mais advogado, tá? Na mesma sala. E a pauta aqui, ó. Dissídio coletivo de greve 10.788, relator excelentíssimo, juiz Helder Vasconcelos Guimarães. Não tem mais advogado, não, tá? Doutor Helder, com a palavra. 788. Nossa, eu dou hoje. Cara, pra ele. Doutor Helder. Presidente, eu acho que nesse caso aqui, se o senhor me permitir, eu poderia ir direto à conclusão. Pois não. Porque a questão aqui é mais pontual. Eu estou conhecendo o dissídio coletivo de greve, no mês estou julgando parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para declarar a abusividade da greve ocorrida no dia 16 de maio de 2016 e autorizar o desconto salarial referente a este dia não trabalhado. Custas pelo suscitado no importe de R$ 2.000, calculado sobre R$ 100.000, valor dado à causa. É o 10.700. É isso que está tendo a multa, né? É verdade. Ah, está aqui. Abriu, agora abriu. Vou cautelar depois. Eu sei, é. Gatos, hotéis, restaurantes, bares, similares de Belo Horizonte. Peraí, deixa eu ver. 741. Não, nesse. 741. Abriu. Companhia Brasileira de Trens Urbanos. Todos, né? Companhia Brasileira de... Ele Não, está fechando. não é, de acho novo. que não é trens urbanos, não, é? Não, é porque... Delta Imobiliária, Engenharia e Sindicato dos Trabalhadores da Indústria da Construção.
788. Não. Quebra-mola aqui na frente do tribunal tem um ano. Doutor Helder, Vossa Excelência leu o número do voto? Qual? Emenda. É o 788? É. A minha tela tá, na do senhor não tá, não. Tá diferente? Tem a multa, não, né? Não, A é multa porque é a na outra, cautelar, a outra é na É, o cautelar. 788 é CBTU. Não, Discutir só o... a multa é só no outro. Esse aqui não tem, não. Só na cautelar. Aqui, ó, esses... E Eu indago se há alguma. Doutora Emília? É um dia só também, né? Agora não, nenhuma. é um dia. Unânime? Eu estou de acordo. Eu vou Não, pedir já- só para ficar vencido quanto aos honorários. Honorários? Sim. Honorários vocatícios. Não tem. Nesse aqui? É, porque está indeferindo. E a questão que tem o entendimento do TST, realmente fala que, em última análise, é relação de emprego. Mas, se eu for examinar assim, qualquer... Em última análise, é relação de emprego. Então, eu sigo o entendimento que foi exarado no voto do doutor Berg. Eu vou, então, eu não tinha... Isso eu pode não tinha- aqui. Isso vou rever e vou fazer esse. Vou fazer acompanhar a sua divergência. dizer que há o pedido também nesse honorário? Tem, sim, senhor. nesse caso, está indeferido. Isso é um caso até para a gente simular aqui no tribunal, no pleno. Porque, então, em contribuição sindical também eu não vou poder condenar, porque a última análise é Mas relação. aqui é de, da relação. aqui é questão de dissídio coletivo. Execução fiscal de qualquer... Dissídio coletivo com honorários? A jurisprudência do TST, que está colocada no voto, que em última análise é relação de emprego. Por isso que ele exclui a sua. Eu também, que eu não aqui Então, neste caso, eu não me ficaria atinei. vencido Eu quero com relação aos divergência. honorários, doutor Renaud, doutor Anemar e doutor Carlos. E prevalece o voto. Doutor Anemar, está indeferindo. os Tem honorários. deferindo, eu deferiria, conforme o Eles estão doutor deferindo, doutor Helder. O senhor defere também, né? Porque eu entendo que aqui não é caso, a discussão não é de relação de emprego, é estrito senso, pelo menos. Aqui é dissídio coletivo. Está muito apertado, eu vou acompanhar então. Pode ver. Então, prevalece o voto do relator, vencidos o doutor Renaud, doutor Anemar e doutor Carlos, com relação aos honorários advocatícios que os Vencido deferiam. eu também. Eu também. A doutor Berg também, né? E o doutor Berg. Próximo, Agora é cautelar. agora cautelar. Para cautelar. Cautelar 10652, relator excelentíssimo, o juiz Helder Vasconcelos Guimarães. É a cautelar. Cautelar. Doutor Helder, É que ele aplicou multa. 100 mil. E, senhor presidente, esse processo aqui, ele envolve uma determinação, salvo engano, do Vossa Excelência, né? foi minha. Determinando que se Cautelar. Aqui, João Burso. fizesse uma garantia mínima de trabalho em determinado dia, o sindicato não cumpriu. Diz que precisava levar isso para uma assembleia, quer dizer, é um descumprimento aberto de uma decisão de Vossa Excelência, e por isso eu estou julgando extintos os pedidos que visam assegurar o funcionamento de serviços, itens A e B, sem resolução do mérito, até o do inciso 4º do artigo 485 do CPC, estou condenando o sindicato requerido a pagar a requerente multa de R$100 mil, do jeito que o senhor estipulou no despacho. Custas pelo requerido no importe de 15.120, calculados sobre 756 mil, valor dado à causa. Porque já foi amplamente divulgado, o próprio voto dele está... Eu indago aos senhores desembargadores e juízes se há alguma divergência com relação ao voto do relator. Só quanto aos honorários também, presidente. Honorários. A multa é de um dia, né? É Foi um por dia. Um dia. Fixado em 100 mil. 100 mil. Realmente há o descumprimento de uma ordem judicial. Hein? Eles cumpriram a ordem judicial, essa multa foi fixada na ordem. Mas eu fico imaginando, muitas vezes o sindicato não tem o controle da categoria, né? Que nós falamos assim, é um sindicato que é responsável. Mas o sindicato, em inúmeras situações, ele não tem como controlar aqueles grupos
de empregados que vão para a rua, que pagar incentivam requerente, né? os colegas a não trabalhar. E eu estou achando, com todo respeito, entendo a dificuldade, a importância da multa. Houve a transgressão. Eu reduziria o valor dessa multa para R$10 mil. Eu queria aproveitar a ponderação do desembargador Renaud, no que diz respeito à destinação dessa multa, senhor presidente. Eu acho que a infringência aqui não foi em relação à empresa em si, dessa abusidade, foi em relação ao Poder Judiciário. Eu acho que essa multa aqui, em favor da empresa, vai, assim, naturalmente, estou fazendo uma alocubração aqui, que talvez não tenha sentido em outra consequência, mas vai levar a empresa até a querer que o sindicato venha abusar novamente para até R$100 mil de multa, ou mais dias. Então, Mas sabe que a minha sugestão? Mandar para o Ministério Público Federal, que eu acho que isso é desacato. O Ministério Público Federal que impede a ação penal. Manter uma multa, doutor Beck, o peso da pecuniária, ele tem um diferencial do outro peso. Agora, inibitório, exato. Agora, a destinação da multa aqui à empresa, eu acho que é o Poder Judiciário, sim. Eu destinaria aí Mas só não estou aqui... Eu nem coloquei assim, o que me causou a maior espécie, quando eu falei que, olha, as pessoas têm que voltar ao trabalho, atividade essencial, não sei o quê, que eu vou proferir uma decisão, isso vai ser uma decisão... nós vamos submeter a decisão judicial à Assembleia. Então, mas você está surpreendendo o Estado. Não é o doutor Morrari que fez a decisão, é o Estado. É o Estado, exatamente. Por isso que eu acho que tem que ter oficiamento ao Ministério Público Federal para poder fazer... Sim, tomar as medidas. Tem que tomar tudo, eu acho. Mas a discussão está aberta. Agora, essa ponderação do doutor Olha, se nós começarmos a retirar a autoridade... Não, ele chega no limite. Aí é a democracia. Eu estou lembrando um caso meu, precedente. há muitos anos atrás aqui, né, que realmente foi uma greve, inclusive com agressividade física e tudo mais, e que havia uma multa também imposta e que essa sessão acabou tirando. Então, isso eu acho que é uma... O próprio tribunal não reforçar as decisões dos seus líderes, da sua administração, eu acho que aí... E o valor foi fixado alto justamente para que se cumprisse. E foi um transtorno enorme na cidade, né, porque não houve a manutenção do mínimo. Então, eu acho que realmente o tribunal tem que ser prestigiado, senão... Acho que retirar a multa não é assim. Não é. Não retiro, não. Não retirar? Bom, então... A destinação da multa vai para o FAT? Eu acho injusto. A destinação, eu sugeriria... Bom, aqui eu estou com o revogado, o artigo 14, parágrafo único, que fala como a multa será inscrita sempre como dívida ativa da União. Porque a jurisprudência do TST, normalmente, nesse caso dessa multa, ela se ampara, ou se amparava no artigo 14 do CPC revogado. Foi revogado. Eu teria que ver o correspondente, não teria... Mas porque eu nem sei exatamente quando se aplicou a multa lá, se já teve uma destinação. Aqui, não. Então, eu sugeriria que fosse como dívida ativa da União. Doutor Helder é o relator. Não, eu estou cumprindo exatamente o que Vossa Excelência determinou. E aqui, senhor presidente, está bem claro, pelo menos no relatório do relator, o seguinte, que na ocasião em que houve a repreensão da atitude do sindicato, inclusive com a participação do Ministério Público, no sentido que, além da preocupação da sociedade, existia uma ordem judicial em vigor que foi descumprida. Eu acho que isso reforça mais esse entendimento de que a afronta estaria em face do Poder da Justiça do Trabalho. Do tribunal. Sim. Vai o doutor, para mandar o ofício ao Ministério Público Federal, que o doutor Beck... Estou aberto. Exatamente, eu falo, tem esse aspecto aí que reforçaria o efeito inibitório dessa decisão, mas a questão da destinação da multa que eu... O FAT faz ao FAT, por enquanto. Faz ao FAT. Eu acho o seguinte, com comprovação nos autos, né? Exatamente. Porque eu acho importante isso, porque quando você faz uma greve do metrô, atinge muitas pessoas. Eu imagino essa audiência que Vossa Excelência participou de conciliação deve ter sido terrível, demorada, foi bastante, terrível. Bastante longa.
Quer dizer, isso aí já não é de hoje, já foi aplicado esse tipo de multas e na época de ônibus, que eles faziam aquele movimento minhocão, né, parece que chamava? Linguição, que ficam um ônibus atrás do outro. Quer dizer, isso atinge a população como um todo. E o senhor determinou, porque a própria lei fala, vamos fazer vamos garantir uma escala mínima de trabalhadores. Aí o senhor determina. E o sindicato dos empregados vai levar isso para uma assembleia para ver se vai cumprir ordem judicial. E se fosse o contrário? Aliás, e se fosse o contrário? Eu condenar a CBTU a pagar determinada verba, a CBTU, eu não vou cumprir isso, não, que eu tenho que ver em Brasília, com a diretoria, se é ou não é. Quer dizer, eu acho que Eu estou com voto. Agora, se for o caso de mandar essa multa para o FAT, também não vejo problema nenhum, desde que haja também a comprovação nos autos que houve esse recolhimento. Ótimo. Pronto. Respeito o seu ponto de vista, mas eu estou com voto. Mas, senhor presidente, eu quero ponderar a questão seguinte do FAT. Não, naturalmente, que todo mundo sabe que o FAT não dá bem claramente, o FAT não dá destinação adequada conforme determina os estatutos da criação do FAT. Quando a lei da ação civil pública prevê aquelas multas, né, para a reconstituição do bem jurídico tutelado, ou violado, ele prevê um fundo de reconstituição dos valores que foram violados. Então, nós temos que ter a destinação da multa, no caso, já que nós estamos discutindo aqui, que ela não vá para... que seja destinada à União. É porque Conforme quando a violação... me fugiu aqui agora. Eu, por hora, eu vou ficar com o voto como está, porque até eu estava falando com a doutora Júnior, eu vou mandar um ofício para o Ministério Público, pedir a relação das entidades que eles já têm cadastradas, que a gente já aplica a multa e já fala, a favor do... Mas, por hora, eu vou acompanhar o voto. No voto originário, a multa é para o CBTU. Para o CBTU, foi, que é quem sofreu os efeitos. Que sofreu os efeitos imediatamente, ela que ficou lá apavorada, como é que ia atender, quem que ia ficar na escala, serviço de risco, porque... Ouvindo o xingatório todo. Aguentando a bronca toda. Protesta um pouco. Depredação, eventual depredação. Eu vou acompanhar o voto por hora, até que venha aí, que a gente consiga essa informação. E aí haveria... Acompanho a divergência do doutor Anemar. Doutora Anemar. A divergência quanto à destinação da multa. Só quanto à relação à destinação. Doutor Carlos também. Eu também, porque eu tenho uma correspondência no CPC atual, o artigo 77, e ele fala, inclusive, dessa inscrição da dívida ativa a favor da União, traça como será feita e faz uma remissão aos fundos que estão previstos no artigo 97. Então, eu também vou pedir vênia e a destinação A destinação. Vencido parcialmente doutor Renaud, doutor Anemar e doutor Carlos, com relação à destinação da multa. Presidente, se vai ter esse acréscimo também, expedição de ofício ao Ministério Público Federal? Sim. Para não há oposição. Apreciação de eventual crime, desobediência, apuração de crime. É isso? Ok. Exato. Assim, doutor Helder, o senhor achar que deve selecionar as peças, que talvez tenham peças que não são necessárias de ser encaminhadas, ou todas, aí fica a critério de Vossa Excelência. Eu sou do tempo do capa a capa. Capa a capa. Manda tudo. Todas as peças, pronto. Agora não tem mais capa a capa. Federal. A doutora Márcia que vai fazer. Mas se ele não for cadastrado, ele não entra. Inclusive agora tinha Bom. Presidente, e a questão dos honorários, nesse caso, também, eu vou ficar vencido. Sim. Doutor Renaud, nos honorários, os mesmos, quanto ao honorário. Sim. Berg, quanto aos honorários, doutor Carlos? Pode seguir? Pode seguir. Presidente, antes que pregou outro processo, estou de volta. Estou de volta pelo seguinte.
eu cheguei no gabinete para fazer adequação, e aí eu peguei o acordo anterior, abri o acordo anterior, daquele do reajuste de 2,5, e no acordo anterior, a cláusula que fala nele já foi clara. A BH Trans corrigirá os salários dos salários, corrigirá os salários dos empregados vigentes em 31 de dezembro de 2015, em 5%. Quer dizer, já está decidido lá, vai ser sobre dezembro de 2015, escalonados da seguinte forma: 2,5 a partir de 1º de janeiro de 2016 e 2,5 a partir de dezembro de 2016. Então, nós não temos que falar nada. Aí o doutor, a quarta opção do doutor... Não, eu acompanhei o doutor Renault, ou a doutora Emília. Carlos Roberto está certo. Então, não preciso falar nada, é só corrigir os 10% na data base de maio e pronto. Porque o outro já está previsto, que é sobre, os 2,5 serão sobre dezembro de 2015. Então, tranquilo, mas isso não altera a conclusão. Não altera nada. Eu só trouxe aqui porque, como é uma adequação, aí eu falei, não, deixa eu ir lá para ver se todos concordam. Continuam concordando, então? Continuamos. Beleza. Doutora Manuela, é porque essa questão foi discutida no dissídio. Né, pelas partes. Então, eu acho que, na minha conta, tem que haver uma manifestação, ainda que seja para dizer isso aí que você está dizendo. Considerando o acordo... Não, reabriu agora, nesse dissídio, só para esse esclarecimento. Vai ter o esclarecimento. Esse esclarecimento que eu vim prestar. Por isso que eu pedi até agora. É que eu pensei que não, a era para conclusão não muda, não. Não muda nada, não. Não muda nada. É só porque eu não tenho que fazer mais nenhum esclarecimento. Tá bom? Então, agora eu peço licença de novo. Vai viajar, vai embora. Na verdade, vocês julgam vários declaratórios e se prova. Relaxa. Na mesma sala ainda, processo dissídio coletivo 10.590. Esses. Não é Dias não, Renault. Relator excelentíssimo, juiz Helder Vasconcelos Guimarães. Seu neto? Olha que delícia. Nossa, que em pleno inverno, hein? E na Suíça. Doutor Helder é o relator do 10.590 e está com a palavra. Nós vamos falar no zap. Divirta-se. Manda tudo. Senhor presidente, esse daqui é um dissídio coletivo maior, por cláusulas, são várias cláusulas. Varginha, Qual que é? 10.590. Estou rejeitando a preliminar de anuência como um acordo e a arguição de litigância de má-fé. No mérito, eu estou julgando procedente em parte o dissídio, estabelecendo várias cláusulas, estou deferindo e indeferindo várias cláusulas do dissídio. Talvez a mais importante, são todas importantes, mas a mais que as pessoas preocupam mais é que eu estou aplicando um reajuste, a database está sendo mantida, e o reajuste salarial, estou fazendo aquele arredondamento, que está sendo observado aqui, de 12% dos salários vigentes em 31 de janeiro de 2016, a vigorar em fevereiro de 2016. Estou estipulando os pisos da categoria para oficial, meio oficial, operador, pessoal administrativo. Eu não sei qual que é o procedimento de Vossas Excelências no caso desse, se é cláusula por cláusula, ou se, no caso de divergências, eu acho que apenas para praticidade, eu indagaria se há, por parte dos colegas, alguma divergência a ser discutida, porque aí discutiríamos... Está arredondando o INPC, doutor Helder? Está arredondando. O Marque fez uma proposta aqui nessa... Aqui não está 11 pontos. 12ª nesse? Só da redação, a questão do medicina do trabalho. Então, ele está muito... Não, doutor Helder, o índice, qual foi? O índice aqui é de 11,3% sobre o salário vigente 31. Nós, apenas para seguir a linha me parece, da sessão, seria 11,5, né? 11,5. Eu acho que é mais próximo. Mais próximo. Nós temos arredondado para mais próximo, para cima, né? 11,5? 11,5.
reajuste. Vai mudar os valores todos, hein, Helder? Vigência Tá, só um é a ano. cláusula segunda. A vigência está só um ano. Vigência. Dado um ano para as cláusulas econômicas. E 2 para sociais, né? O próximo 10º. Fazer, quem sabe, doutor Helder, fazer essa distinção entre cláusulas econômicas e sociais. Um ano para a econômica, 24 meses ou 2 anos para as cláusulas sociais. Eu não... A vigência. Realmente A agora. vigência está na primeira, doutor Helder. É. Eu já coloquei aqui. O julgamento, tal. Cláusula, estou procurando aqui, eu vou te falar. Cláusula primeira, database. Fica a vigência pelo período da população. Seria para acrescentar, né, na cláusula primeira. A vigência do presente de condição é 1º de fevereiro de 2017 a 31 de janeiro de 2017 para as cláusulas econômicas e cláusula primeira. Até 31 de janeiro de 2018 para as cláusulas sociais. Então, a cláusula vai chamar database e vigência? É o do reajuste. Ela só está com o nome de database, é verdade. Para o terceiro. Mas não tem outra vigência. Então, database barra vigência. Põe uma de vigência. No final, né? Que normalmente. É melhor. É, boa ideia. Pode. Aí ela vai ser a Viu, doutor cláusula Helder? Pode ser uma cláusula de vigência, a última, 55ª. 55ª, 31 de janeiro de 2017 para cláusulas econômicas, 31 de janeiro de 2018 para as cláusulas sociais. Tá tudo, né? E não vai na construção pesada? As duas. Repete na construção pesada? Nessa foi garantido. Foi. Eu acho que pode. São cláusulas distintas, né? Garantiu a database, né? Garantiu. Garantiu. Doutor Helder, seria interessante repetir para... Estou submetendo a Vossa Excelência como relator. Repetir a cláusula da vigência para a construção pesada? Eu estou anotando aqui as coisas. Pois não? Tem duas, né? Nós fizemos uma pequena... Com relação à cláusula de vigência para a construção... As cláusulas de natureza econômica, a vigência será de 12 meses até 31 de janeiro de 2017. E as cláusulas de natureza sociais, de cunho sociais, né, 24 meses, 31 de janeiro de 2018. É isso? Na construção civil, sendo a cláusula 55ª para a construção civil e 52ª, é isso? É. Para a construção pesada. Ó, Você está julgando os dois juntos? Os meus votos. sim, seria como 52ª. Né? Procurando ela aqui. A cláusula segunda. Não, acho que não. Deixa eu ver. Para a terceira. Não. É porque aí tem. São duas aqui, olha. Aqui, Tá. Ah, mesmo. ó, aqui, olha. Não. Aqui, olha, construção pesada, viu? Então, fechou esse, né? Podemos, então... Senhor presidente, eu só queria só, não é nem divergência, nem nada contra, mas é porque é o seguinte, naquela discussão de estabelecer cláusula em dissídio em que há repetição de termo legal. Quando vem numa convenção, num acordo, a gente pondera, porque aquilo ali é as partes que celebram ali e cabe ao Poder Judiciário interpretar de acordo com sua consciência, cada cláusula dos instrumentos normativos é diretamente celebrada entre as partes. Agora, quando nós tratarmos de um dissídio coletivo, como é o caso aqui, e colocarmos cláusulas de repetição de texto legal,
né? Se pressupõe que já há uma prévia interpretação, porque quando nós formos julgar os processos decorrentes interpretações, nós estaríamos fazendo uma interpretação autêntica, não é verdade? Nós mesmos fazemos a lei, nós mesmos vamos aplicar a lei. Aqui, na cláusula 32ª, diz que os empregadores fornecerão médico conforme a NR 7 do Ministério do Trabalho. Então, a NR 7 não fala sobre fornecer médico, e quem fala sobre dimensionamento de médico e engenheiro é a NR 4, que fala do SESMIT, né? Então, eu proponho que, já que quer repetir o texto da lei, que nós façamos a interpretação da norma aqui e trazemos nessa cláusula essa disposição aqui, que seria nada mais que um reforço do que já prevê as normas regulamentadoras 4 e 7 da portaria do 3.214. É a proposta que eu faço para, em vez de repetir aqui, os empregados fornecerão médico conforme a inércia do Ministério do Trabalho, não tem nexo nem convexo, porque não traz uma... É a 32ª. Eu faço a proposta de cláusula substitutiva aí, que não vai alterar, a rigor, nenhuma avança entre as partes, já que não há divergência, não há falta de consenso nessa parte, mas pelo menos é uma redação mais adequada. Doutor Helder, uma proposta de redação. Sugestão, na verdade. Na cláusula 30ª. Eu até conversei com o doutor Anemar antes, eu simplesmente não ponderei isso, não. Eu simplesmente copiei o pedido, foi feito, e a falta de contestação. Então, eu estou adotando eu estou redigindo exatamente o que foi pedido, que não foi. A pauta de reivindicação foi essa. Já vinha, né? Observar a NR4 já é também obrigação. Ou então, pois é. Eu vejo a Aquela questão do doutor Emílio falou, é repetição de peso de lei, né? Não teria. Mas eu falo que, como é um dissídio, é uma decisão... Observando a NR4 também. É um médico conforme isso aqui. Não muda É nada, a redação dessa aqui. Pode cumprir, pode obrigar a cumprir todas as normas regulamentares. É porque são duas, né? Não prejudique nada, não. Não, zero. NR 7, Ministério do Trabalho, para o figura desempenhado. Bom, vai deixar assim, né? Não houve... Então, podemos proclamar o resultado? Unânime. Ok. Ainda na mesma sala, agora o dissídio coletivo. Nós fizemos as duas, cláusula 52ª e 55ª. Agora. O dissídio 10.686. Espera que eu vou abrir, doutor Ricardo. Já foi? Já. É o meu. Acho que é o doutor Jorge Berg. Agora é o doutor Berg. Eu estou olhando os dois, eu não achei. 10 mais. A empresa de Berg. Em resumo, o dissídio 10.686, que é do Sindicato dos Empregados e Assessoria Pericial, né, perícias, conta também a BH, Empresa de Transporte e Trânsito de Belo Horizonte. Eu estou mantendo a data base, essencialmente falando. Cláusula 2ª, eu estou fixando o reajuste de 8,5% sobre o salário de abril de 2016, a partir de 1º de maio de 2016. Mantendo as cláusulas anteriores, da mesma forma que o doutor Márcio fez no dele. Estou julgando improcedente as cláusulas que não foram objeto de negociação e definindo algumas em parte. Em resumo, eu estou julgando procedente a 4ª, 9ª, 11ª, 12ª, 14ª, 17ª, 18ª, 27ª, 28ª, 29ª, 30ª, 31ª, 33ª, 34ª, 35ª e 38ª. Estou definindo em parte a 7ª, a 19ª, a 20ª, a 21ª, a 22ª, a 24ª, a 25ª, a 49ª, a 50ª e a 54ª. Estou julgando improcedente a 3ª, a 5ª, a 6ª, 8ª, 10ª, 13ª,
15ª, 16ª, 23ª, 26ª, 32ª, 36ª, 37ª, 39ª e 40ª. Da 40ª até a 48ª também, da 51ª à 53ª, a 55ª à 83ª, tudo julgando improcedentes. Esse é meu voto. Negociação é tudo cláusula nova, sem objeto de negociação. Parabéns. Em resumo, foi isso. Eu não tenho objeção nenhuma. Estou esperando alguma divergência, alguma... Eu só coloquei uma observação, doutor Jaber, sobre a questão de terminologia, né? E agora, não sei se é porque pela leitura, porque quando eu acabei de ler, eu já estava também com os números na cara. As cláusulas 45 e 49, doutor Berg, não sei se você... Parece que há uma repetição. 45 eu julguei improcedente. Pois é, 49. Mas aí a 49 eu julguei para deferir parcialmente. Então, por isso que eu deferi parcialmente. Uma eu julguei justamente por adequação. Tá, que eu li assim, já naquelas Doutor altas horas. E aí, não foi por isso. Mas a minha, então, observação é só a questão da correção de sinistro e tal. Já colhi. Doutor Berg, só uma pequena observação aqui, que é mais do que justificável, porque o modelo a gente já vem pronto do PJE, né? E aqui saiu conclusão do recurso. Ah, tá. Só para corrigir. Tá certo. Tá tudo observando. direitinho. 4:12. Tá certinho. De vez em quando se escapa aqui, que a gente vai direto lá no modelo, né? Mas tá, eu estou então é unânime. Tem. Não, tá certinho. Agora, O esse aqui recurso. é mais em questão de redação. Ainda na mesma sala, dissídio coletivo 10.741. E esse só tem cláusulas para... Fazer remissão ao fundamento. Doutor Helder é o relator. doutor Helder. Está com a palavra. Agora é o da Delta. 10.741. É Delta Engenharia. Eu vou chegar lá. Doutor Ricardo Morales, eu posso fazer só um adendo num processo que nós já julgamos? Pois não. Tudo, né? Esse 10.590, que foi proposto arredondar Para 11,5, mas, na verdade, me desculpa mesmo, eu estou deferindo o aumento salarial, talvez eu tenha lido errado, para 12%. Em vez de 11... Eu só me desculpa mesmo, agora que eu estava observando, porque eles fizeram um pedido do INPC, foi apurado o INPC aqui, eu estou dando um aumento de 12%. E era 11,3%. No INPC do período. E... Então... Se eu me permitir, só fazer esse... Eu acho que constou, doutor Helder, eu estou vendo aqui no voto de Vossa Excelência, 12. 12. Então, vai prevalecer o 11,5 do mesmo jeito. E acho que aí Vossa Excelência que vai ficar parcialmente vencido, porque a turma arredonda para o mais próximo, 11,5, né? Então, teria que, se não houver objeção, o doutor Helder está fazendo uma observação contra um processo que já foi julgado e até proclamado resultado, 10.590, que é o 10.590, que no voto ele havia colocado que estava concedendo o INPC do período, era 11,3, mas ele concedia... Ah, não, está certo, não é 11,5 mesmo, desculpe. Aí nós ficamos em 11,5. É 11,5. Aqui foi considerado Tá certo? 11,30. Então ótimo, não tem que mexer em nada. Eles que pediram 12% e foi dando 11,5. Vai ter que mudar aqui esses números. Apaga. Agora é o 10.741? Sim. Construção civil pesada. Delta. Tá cheio disso aqui. Não foi isso. É o da Delta. Cada construção civil e Delta Engenharia. Aqui só ficar duas cláusulas.
Era do Berg, isso aí, do Berg. É meu. Berg, eles estão... Tá dando sair, viu, Berg? Bom, rejeita a preliminar de ausência de comum acordo, extingo de ofício sem resolução do mesmo presidente dissídio, a exceção de cláusulas relativas ao reajuste salarial e PLR, com base no OJ 08 da SDC do TST e no artigo 485, inciso 4 do CPC. No mérito, defiro parcialmente as cláusulas propostas nos termos da fundamentação, que seriam... Doutor, eu indago se há alguma divergência nisso, doutor Helder? Só a vigência. Só a vigência, né? E eu vou ficar vencida, doutor Ricardo, na PLR. Eu acho que participação nos grupos de resultados, nós não temos competência para estabelecer, não. Então, eu vou ficar vencida. Como é que é? PLR? A PLR depende, a gente não tem os dados se a empresa teve lucro, se não teve, qual o problema, como é que eu vou deferir PLR aqui? Era o valor fixo, né? É porque aí ela até perde a natureza de PLR. Qual que é a cláusula? Vou acompanhar você. PLR. Qual que é a cláusula? Essa aqui, ó. São só duas aqui, São né? só duas. só duas. A segunda? E na vigência, doutora Emília? A vigência, porque está Não, sendo são um só ano duas só, cláusulas, sentença normativa. Ah, sim. Foi É pedido, a nossa de praxe. É a foi nossa de pedido para praxe. emendar, não emendou. E aqui, na verdade, eu acho que só é econômica mesmo, né, doutora? É. Porque ficaram só essas que eles... isso. O resto, não fizeram acordo, não, porque eles não apresentaram, os pedidos. Não transcreveram. Transcreveram a pauta. Bom, A doutora Emília fica vencida na vigência aqui? não, na vigência... É porque a vigência estava dando só um ano, estou dizendo que Tá, para ela crescer, né? apesar de que, Que é a como única. aqui é só econômica, né, doutor econômica, Ricardo? não tem- É, não, então aqui é isso mesmo. Na PLR, a doutora Emília... Na PLR eu vou ficar vencida. Foi corrigido, né, PLR do passado. 12 meses, que é só a cláusula econômica, são só duas. Bom mesmo. Doutor Beck, no processo anterior, nossa secretária, como sempre atenta, que é o 10686, ela levantou uma questão que talvez possa gerar algum transtorno futuramente, porque Vossa Excelência, em algumas cláusulas, Vossa Excelência indefere as alterações ou o pedido e declara que fica mantida a cláusula anterior. Então, ela está ponderando que talvez fosse o caso de colocar defiro parcialmente, para não gerar... É isso. Porque estava como Estou indeferindo a forma que foi proposta. Na forma Então, proposta que eu estou então, indeferindo. Na forma, está mantendo a anterior. Posso fazer nos fundamentos que as cláusulas anteriores ficam mantidas, mas eu Doutora reforço Emília. isso nos fundamentos. Então, pra- Pode deixar que eu reforço. Próximo. Agora é o último, então. É o dissídio 11.143. Aferir se a empresa pode distribuir lucro. É relator excelentíssimo, juiz Helder Vasconcelos Guimarães. Mas aqui teve balancete. Presidente, Pois não. eu vou acompanhar a divergência nessa cláusula terceira, na PLR. A Vossa Excelência Vou também? acompanhar a divergência. O anterior? Doutora Olívia também. Eu, Emília e Olívia. Matéria estritamente negocial, no meu entendimento. Agora o 11.143, a Urbel, aliás, doutor Helder. Doutor Helder. João Bosco Pinto Lara.
É porque era um processo que estavam rodando e eu falei para o doutor João Bosco na época, não, pode colocar, assim que abrir a pauta, pode colocar que a gente julga, não tem problema. Senhor presidente, é o 11.143. Eu rejeito as preliminares, extingo o pedido relativo à cláusula de contribuição negocial de acompanhamento, sem resolução de mérito, nos termos precedentes 70 deste tribunal. No mérito, eu estou deferindo parcialmente várias cláusulas, indeferindo outras, necessitam de comum acordo. O reajuste salarial. Estou indeferindo o aumento real. O índice do INPC do período foi de 8,3407, eu estou arredondando para 8,5. Eu indago se há alguma divergência. Gente, eu só queria fazer uma observação quanto à cláusula 24, que é aquela extensão da licença maternidade em 60 dias. Você se empresta. Porque eu fui olhar a lei 11.770/08, que criou o programa Empresa Cidadã, que é destinado à prorrogação da licença maternidade, mediante a concessão de ajuste de incentivo fiscal. Eu acho que cabe, pelo que eu entendi, me parece que isso cabe apenas à administração pública federal. Ou as empresas que optarem pelo programa. Eu estou lançando a dúvida aqui, minha dúvida. É porque o doutor El está deferindo. Estou deferindo porque a sociedade não contestou e é uma negociação coletiva já pretérita. Agora, essa lei especial, a empresa tem que ser cadastrada. Depois né? ela tem que cadastrar no Mas aí programa ela de que se empresa cadastra. cidadã. Isso não é benefício convencional. E ela nem contestou, né? Ela não fez nenhuma coisa coisa nem outra. anterior já tinha. Já tinha. Já tinha. É, pelo menos está mencionado aí. Aqui? É. Ele até fala. Defiro cláusula ante o 20ª está silêncio. mencionando isso. Se tratar de cláusula de negociação coletiva Por se pretérita. tratar de cláusula de negociação coletiva pretérita, já que existe. Chama de negociação, não sei se é de... A URBEL não contestou? Já era- Ela não contestou. E também não é cadastrada. Não, Nós mas vamos aí, mandar para no- pagar no- 60 dias a mais. Eu fiquei na Mas dúvida. será assim. que ela não é cadastrada? Não, mas no caso da empresa cidadã, ela elastece e depois ela tem benefício sobre isso. O benefício fiscal Mas no ela caso tem. aqui, quem está pagando a licença, quem vai elastecendo é o URBEL, que vai sem benefício nenhum do governo. É por ela mesmo. A própria empresa, né? Aqui não é questão da... Cláusula pretérita, provavelmente. Tudo bem, ela então se eu cadastra. acompanho. Eu fiquei na dúvida Eu se vou acompanhar também. a gente poderia... Porque provavelmente, se o benefício é pretérito, ela já se E ela não cadastrou. contestou? E não foi contestado? Essa é a questão formal, né? Podemos proclamar o resultado unânime? Unânime. Unânime. Então, Excelência, o senhor foi... Encerramos a sessão. Eu agradeço muito aos senhores pares pela colaboração durante os trabalhos, ao Ministério Público, à senhora secretária,